podcast. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Será que você pode dizer mais uma vez? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos assim bem ajustado, totalmente ligado,
sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Senhor, nós adoramos o teu nome. Nós agradecemos porque podemos ter comunhão com nossos irmãos nessa noite. Agradecemos a oportunidade de estarmos na tua casa, adorando, exaltando o teu santo nome. Que nunca nos falte, Senhor, essa comunhão. Que nós possamos de fato ser corpo, ser igreja, ser o corpo de Cristo, transmitir a mensagem do Evangelho aqui na terra, falar das tuas maravilhas, do teu Evangelho para aqueles que não te conhecem. Que nós possamos, Senhor, brilhar a tua luz, falar da tua verdade, sejamos de verdade uma família em unidade, fazendo que o teu evangelho se propague por essa terra. É o que eu te peço e já te agradeço nessa noite, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, Nova Vida! Serpentes e escorpiões, toda obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Porque, igreja, sou cidadão do céu, eu vou dançar de alegria, antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se inimigo ousar vier contra mim, os 7 caminhos ele fugirá. Eu vou dançar de alegria, antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se inimigo ousar vier contra mim, os 7 caminhos ele fugirá. Quantos têm uma palavra? Diga assim. Eu tenho uma palavra e nela confiarei. Foi conquistada na cruz, autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões, toda obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Sou cidadão do céu, eu vou dançar de alegria, antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão, e se inimigo ousar vier contra mim, os 7 caminhos ele fugirá. Mais uma vez, eu vou dançar de alegria, antes de ver o milagre acontecer.
vou celebrar, tirar os pés do chão. E se inimigo ousar vier contra mim, os 7 caminhos ele fugirá. Oh, oh, oh. Quero ouvir só a igreja, bateria. Eu vou dançar de alegria, as palmas. Antes de ver agora só as mulheres declarem, eu vou dançar. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão. E se inimigo ousar vier contra mim, os 7 caminhos ele fugirá. Agora os homens declarem. Vai. Eu vou dançar de alegria. Só os homens. Vou celebrar, tirar os pés do chão. E se inimigo ousar vier contra mim, os 7 caminhos. Todos juntos! Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar os pés do chão. E se inimigo ousar vier contra mim, os 7 caminhos ele fugirá. Oh, oh, oh. 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 Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Quantos vieram adorar ao nome do Senhor? Glórias a Deus. Vamos entregar o nosso louvor a Deus. Oh, 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 Diga. sobe, 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 meu amor, eu sei tua amor, coração do amado Deus. Sobe, 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 meu amor, eu sei tua amor, coração do amado meu. Ao som do meu amor, do meu amor, ao som do meu amor, do meu amor, ao som do meu amor, sinto o cheiro de glória. Ao som do meu amor, do meu amor, do meu amor, ao som do meu amor, sinto o cheiro de glória. Sobe o meu amor e desce glória. Sobe o meu amor e desce glória. Sobe o meu amor e desce glória. Sobe, sobe o meu amor e desce glória. Sobe o meu amor e desce glória. Sobe o meu amor e desce glória.
desce glória. Sobe o meu louvor e 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 desce a glória de Deus. Sobe o meu louvor e desce a glória de Deus. Sobe o meu louvor e desce a glória de Deus. Desce a glória de Deus. Desce a glória de Deus. Erga as suas mãos e aplauda o nome do Rei. Aleluia! Ele é o Deus das nossas vidas e nós o adoramos. Ele é o Senhor da nossa existência, todo o nosso fôlego de vida. Todo o nosso fôlego de vida é por causa dele. É por ele, para ele que nós estamos aqui. Quantos creem? Faça um sinal assim com a sua mão. Cante assim. Cante assim. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus, a minha vida, fica comigo. Só a sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. As palmas assim, ó. Agora eu quero ouvir a igreja cantando. Deus, Ele é tudo, tudo, razão de tudo. Deus, farol, preciso. Então você que precisa dele, cante. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. O Senhor, tu és a minha alegria. Então canta, igreja. Deus da minha vida, fica comigo. Só a sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Só a sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor.
Senhor com suas palmas. Canta assim. Deus da minha vida, Fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Aleluia, aplauda Ele. Marca aí. Mesmo, Deus da minha vida, refrão, vai. Só a igreja com as palmas. Quero ouvir a voz da igreja cantando, hein? Vai lá. Deus da minha vida, Ele é o Deus das nossas vidas. Mais uma vez, Deus da minha vida. Deixa eu te dizer, eu preciso do Senhor. Você que precisa do Senhor todos os dias da sua vida, do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, aplauda mais forte a Ele. Aleluia. Ele nos ama. Ele nos ama incondicionalmente. Assim, mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, quando nós estamos fortes, se estou forte, se eu estou de pé, se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa. Então declare bem alto: sem o seu amor, sem o seu amor, o que seria de nós sem o seu amor, Jesus? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Então cante bem alto: Deus me ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande.
Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Ele nos ama. Declare mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus. Se estou forte, declara, igreja. Ele nos ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, me entregou seu filho. Ele entregou seu próprio filho. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama e o seu amor é grande, Deus me ama e Ele está sempre. Será que a igreja pode cantar? Deus me ama, só a igreja. Deus. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia. Ele nos ama. Ele nos amou de tal maneira que antes que nós pudéssemos falar, antes que nós pudéssemos existir, Ele já nos amava. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão. Então declare: oh, impressionante. Oh, que deixa
mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Diga assim: traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Diga, traz luz! Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz, traz luz! Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. A igreja diga mais uma vez: oh, impressionante. Oh, que deixas só pra me encontrar. Não posso comprá-lo,
Todos juntos vamos declarar: oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Declara assim: traz luz. Traz luz para as sombras. Derruba as muralhas, destrói as mentiras. Traz luz para as sombras. Pra me encontrar, derruba as muralhas. Você que é servo desse Deus maravilhoso, adora Ele aqui nesse lugar. Expresse a sua adoração a Ele aqui nessa casa. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado porque mesmo quando estamos fracos, quando nós achamos que o Senhor desistiu de nós, o Senhor ainda mostra o seu grande amor. O ousado amor que foi capaz de entregar o próprio Filho para morrer naquela cruz por mim e pelos meus irmãos, para que assim nós pudéssemos ter a vida eterna. Obrigado, Jesus, pelo teu ousado amor. Você que é servo desse Deus maravilhoso, criação desse Deus, filho desse Deus, aplauda Ele nessa noite. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Será que você pode continuar nesse ambiente de adoração ao Senhor? Levantar suas mãos para o alto, apontar para ela, para qualquer direção. Usar agora a sua veia profética para estar declarando, para estar profetizando sobre nosso local, nosso lugar, o lugar onde nós somos plantados como igreja, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu não sei qual é o teu desejo de oração, mas eu sei que aquilo que nós colocamos diante de Deus, aquilo que nós colocamos na frente do Senhor, acreditando, tendo fé, eu creio que Ele vai trabalhar a nosso favor, porque nós somos filhos. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos, Senhor, Vila Rosalia em Tuas mãos. Nós entregamos, Senhor, São João de Meriti em Tuas mãos. Pai, nós entregamos as nossas casas em Tuas mãos, porque nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa, levantando a nossa voz em clamor, declarando, Senhor, que Tu és santo, que não há outro, Senhor, senão um Senhor a ser adorado, a ser engrandecido. Mas nós não temos, Senhor, o poder de controlar todas as coisas. Nós não temos o poder de cuidar da nossa casa. Pai, por isso nós acreditamos que enquanto nós estamos aqui glorificando o Teu santo nome, o Senhor está cuidando do nosso lar, cuidando do nosso casamento, cuidando da nossa família, cuidando do lugar onde moramos. Pai, que o Senhor está agindo, Senhor, no mundo espiritual, protegendo, guardando. Pai, que o Senhor está, Senhor, entrando em lugares que nós não podemos entrar, e que o Senhor está fazendo aquilo que nós não podemos fazer. O Senhor está convencendo o coração do homem em coração duro, transformando o coração duro no coração de pedra, no coração de carne. Eu creio, Senhor, que o Senhor está trazendo convencimento. Eu creio, Senhor, que nesse momento o Senhor está abrindo portas que outrora estavam fechadas, mas nesse momento o Senhor está, Senhor, Deus, abrindo as portas, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, Deus, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está em cada familiar,
Pai, trazendo libertação, Pai, em nome de Jesus, porque se verdadeiramente sois libertos, oh Senhor, nós acreditamos, Senhor, que o poder do Teu Espírito Santo, eu acredito, Senhor, que quando o Senhor entra nas nossas casas, quando o Senhor entra nos nossos lares, Senhor, o Senhor leva a transformação, e é isso que nós declaramos nessa noite. E se você crê nisso, querido, aplauda ao Senhor nessa noite. Oh, mais forte! Oh, aleluia! Toma o seu assento. Aleluia, que bom estar com você nesse domingo, querido. Eu queria já aproveitar e chamar aqui a Janaína para a gente estar fazendo aqui o momento da central do anúncio. Ali. Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Nosso primeiro anúncio, curso básico de teologia, começa no dia 18 de abril, cai num sábado. Mais informações, o Rafa está sentadinho aqui na frente, então no final do culto podem procurar por ele, amém? Nosso culto de mulheres também no dia 20. Tem como colocar o videozinho aí pra gente? (20 de março), gente, está chegando às 19 horas. Aline Barbosa, e eu faço parte da Igreja Projeto Viva em São João de Meriti. Eu recebi um convite lindo para ministrar a palavra de Deus no culto feminino da Igreja Nova Vida de Vila Rosali, com o tema "O que nos desafia, nos transforma". E eu quero estender esse convite para você, para estar junto nessa noite, ouvindo a palavra, aprendendo mais da parte de Deus e nos fortalecendo nessa caminhada. Então já anota para você não esquecer a data, dia 20 de março, às 19 horas, na Igreja Nova Vida de Vila Rosali. Eu espero você. Amém? Olá, todas mulheres. Convidadas. Eu sou a Aline Barbosa e eu faço... Amém. Dia 21 de março também, às 17 horas, nós temos o nosso bate-papo de homens e vai ser aqui mesmo no templo, tá? Todos convidados também. Quarta-feira, às 8 da manhã, nosso Bom Dia Espírito Santo. Quarta, às 19h30, também temos o nosso culto da família. Sejam todos convidados. Venham receber uma oração, tragam um ponto de contato, uma foto, uma oração que você precisa para você ou para um familiar seu, amém? Agora eu vou chamar o Daniel também para falar do impacto e do culto de casais. Orem e participem de todas as programações da nossa igreja. Boa noite, gente, amém? Tem casado aí? Ih, tá meio xoxo, hein? Tem casado aí? Amém, glória a Deus. Dia 27 agora, nosso culto de casais às 19h30. Aguardo vocês aqui, vai ter um pregador especial aqui. O tema do culto vai ter fortalecendo laços. Então venha para poder, traga o seu cônjuge, a sua esposa, para você estar ouvindo uma palavra de Deus, realmente fortalecendo laços do casamento de vocês, fortalecendo a estrutura, fortalecendo aí o vínculo de vocês casais. Tem uma palavra de Deus para vocês, tá? Não deixe de vir. E lembrando a vocês que dia 26, 27 e 28 vai ter o nosso impacto. Realmente quem quer ter um encontro com Deus, quer ser impactado, quer ter um mover diferente, não que não tenha aqui, não que não tenha na sua casa, não que tenha no teu secreto, mas vocês quiser separar um tempo para você ficar com Deus ali, ouvindo ministrações, palavras, realmente mostrando que Deus pode impactar a sua vida. Então o momento é esse, nos procurem, procura eu, Sil, Beth, Sandro, para vocês terem um momento com Deus ali, separado ali, buscando verdadeiramente a face com Deus, que nós temos que realmente ter esse tempo, tá bom, gente? Então vocês nos procurem para o dia 26, 27 e 28 de junho. O pagamento vai ser até final de maio, para a gente podermos estar nos organizando e preparando tudo com muito carinho, tudo amor para os nossos irmãos, tá bom? Amém. Vou passar aqui para a nossa irmã Érica aqui. A paz do Senhor a todos. Eu vim falar com vocês lá em cima, do curso Emoções. Falei, pastor, sumiu, achei. Do curso Emoções. A gente
Sábado que vem, dia 21, a gente tem o culto dos homens às 5 da tarde, mas durante o período da manhã a gente vai estar aqui com o curso Emoções. É 5 da tarde, né? O culto dos homens, o bate-papo dos homens, né? Pela manhã a gente vai estar aqui com o curso Emoções. Os meninos colocaram aí a partir das 8 da manhã. É um curso que ele tem a pretensão da gente trocar, conversar, falar, né, e não ficar uma exposição, uma explanação de assuntos apenas. Então, por isso que a gente utiliza um tempinho mais estendido, e aí ele pode chegar até as 14, 15 horas da tarde. A gente colocou 15 horas da tarde como limite, mas é possível que ele acabe antes. Esse QR Code aí, qualquer um com celular pode entrar, ler o QR Code, ele já vai jogar você direto num grupo de WhatsApp que a gente criou, para todos os participantes dos cursos estarem lá. Se você não tiver com o celular na mão agora, no grupo oficial da igreja tem um link que você pode clicar e entrar, tá? E participar desse curso. Se você não puder participar dessa vez, depois a gente vai organizar um outro momento, um outro horário para a gente poder ofertar esse curso. Não tem data, não tem previsão. Primeiro vamos terminar essa etapa, depois a gente pensa em outra, né? Mas só para avisar, porque tem algumas pessoas, eu queria, mas dia 21 eu não posso. Então, a gente, sim, pensa em fazer futuramente um outro curso, mas a gente ainda não tem previsão disso. O grupo, nesse início, ele está fechado. Vocês só estão entrando lá, que a gente já tem 30 e poucas pessoas no grupo, é um número bom de pessoas inscritas, e só os administradores que estão postando lá, né? Porque a proposta é mais que a gente quantifique as pessoas. Aí, a partir dessa semana, a gente vai abrir, a gente vai conversar. A proposta é que a gente traga algum alimento para a gente fazer um café da manhã coletivo. Não dá para ir de 8 a meio-dia sem parar para fazer um intervalo, então a gente faz um intervalinho, faz um lanchinho. Na hora do almoço, a gente para 1 hora, a gente para de meio-dia a 1 hora, então, quem quiser trazer alguma comida para esquentar ali no micro-ondas, dá. Se não, mora aqui perto, quer ir em casa e voltar, tem 1 horinha de intervalo para a gente se organizar. Também tem algumas pensões, outras opções por aqui por perto, no bairro. Mas e aí depois a gente volta ali 1 hora em ponto para a gente poder concluir, fazer as conclusões do dia, né? O importante é que você participe do início ao fim, né? A depender da turma, não posso falar assim, vamos emendar direto e pular o almoço, porque tem gente que não vai aguentar pular o almoço, né? Então, isso tudo é um acordo e uma conversa entre a gente. O curso está aberto para todos os interessados, não é exclusivo só para quem fez o influencer, tá? Então, para quem estiver interessado e quiser se inscrever, o curso está aberto para você. E a proposta é que a gente fale um pouco, que a gente aprenda um pouco, né, sobre a gestão das nossas emoções, à luz da Bíblia, que o Espírito Santo trabalhe no nosso meio, para que a gente aprenda um pouquinho com ele. Amém? Então, todos vocês são bem-vindos. Amém, gente? Eu queria conhecer os nossos visitantes aqui, Bárbara e Lucélia. Bárbara e Lucélia. É Lucélia mesmo? Cadê a Lucélia? Ali, está lá nos fundos, lá. Eu pedi para a igreja aplaudir o Senhor pela vida dos nossos visitantes. Se você estiver próximo aí, eu podia oferecer o seu abraço, o seu aperto de mão, lá atrás também. Nós somos a Igreja de Nova Vida, tá? Sejam muito bem-vindos, tá? Bárbara e Lucélia. Sei que vocês estão ali atrás, ela está bem lá atrás, né? Mas eu queria agradecer pela presença de vocês. Se vocês já têm um lar espiritual, manda um abraço para a liderança lá de vocês. Se não, nós amaríamos ter vocês aqui como família. Nosso pastor, o pastor Ney Teodoro, que nesse momento está operando as luzes ali em cima, mas daqui a pouco vai estar trazendo a palavra aqui e vocês vão conhecer melhor. Mas no final, o obreiro Flávio vai estar abordando vocês para passar algumas coisas da nossa igreja. E se assim vocês se interessarem, estarem com a gente mais vezes. Amém? Mas sejam bem-vindos nesse lugar. Uma outra coisa também que eu queria falar com vocês é a respeito do nosso passeio, dia 28. Nós temos bastante nomes de interessados, mas poucas pessoas ainda pagaram, né? E esse pagamento é justamente para o ônibus, tá? O sítio está lá, está bonitinho lá esperando a gente, mas temos que pagar o ônibus. Então, se você deseja ir para esse encontrão jovem, você procure a Karina, minha esposa, que ela vai estar
ali anotando ali, e a gente tem que acertar tudo, porque o tempo passa muito rápido, né? A gente eu fiz aniversário no começo de março, mas já está, né, passando rapidinho, e a gente está vendo o tempo passar muito rápido, e quando a gente for ver, já está em cima do evento, assim também como na Páscoa, né? Que a gente estava falando da Páscoa, mas já estamos em cima da Páscoa, praticamente nós temos apenas 2 semanas, se eu não me engano, antes da Páscoa, e aí a galera que está ensaiando também, pelo amor de Deus, não faltem mais. Terça-feira nós estamos fazendo mais um ensaio, quinta-feira nós estamos fazendo um ensaio geral, agora, gente, é pé no acelerador, e a gente vai ali acertando as coisas. Eu queria informar para vocês, e nós, igreja, né, porque muitas pessoas estão aqui, e não estão participando da Páscoa, mas eu vou dar uma incumbência para vocês, se vocês assim puderem nos ajudar. A gente vai estar fazendo um convite, e a gente vai estar entregando para vocês num domingo, para que vocês possam chamar outras pessoas para estarem aqui, né? Juntamente também o grupo que está trabalhando, acho que tem umas 60 ou 70 pessoas trabalhando, não contei direito, mas também a gente vai estar entregando esse convite, e você vai estar trazendo alguém, né, algum convidado seu, para estar assistindo aqui o espetáculo de Páscoa, que eu creio que vai ser uma bênção, amém? E eu queria aproveitar e chamar aqui os aniversariantes, aqueles que fizeram aniversário. Eu não tenho o nome de todos aqui, eu sei que a Néia fez aniversário. Tem mais alguém, gente, que nesse período aí fez aniversário, nessa semana, ou está fazendo hoje, que queira receber uma oração? Aproveite esse momento. Mais ninguém? Tem então. Vai fazer quando? Dia 27, mas então vai ter oração para você, dia 27. No dia 29, o pastor vai estar orando por você. Tá bom? Amém. Mas tu quer bênção antecipada, eu me liguei já. Ela quer já receber, né? Gente, levanta as suas mãos aqui para a gente estar abençoando a Alciné. Senhor, muito obrigado, Senhor. Nosso sentimento agora é de gratidão por tudo que o Senhor tem feito na vida da Alcinéia, e que tudo que o Senhor tem feito através da vida dela aqui nesse lugar, na sua família, na sua casa, onde ela trabalha. Pai, nós sabemos que ela é uma bênção onde ela está, porque ela carrega a sua presença. Pai, muito obrigado, Senhor, porque tu tens sustentado, cuidado, Senhor, dando inspiração, sabedoria para ela. Nós pedimos também que o Senhor continue abençoando a Alcinéia, onde ela colocar seus pés, aonde ela tocar suas mãos, aonde ela colocar os seus sonhos, Senhor, que o Senhor esteja com ela, seja com ela, abençoe ela em nome de Jesus. Eu entrego, Senhor, a Alcinéia em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Parabéns, Alcinéia. Amém, gente. Néia é uma benção aqui, tia Néia do bolo de laranja, dos suspiros. Amém. Gente, só para finalizar aqui nosso momento de anúncio, eu vou chamar o diácono Felipe aqui, porque eu recebi um pedido de oração. A gente vai estar orando aqui pela sogra do Ronald. Eu soube agora, na saída de casa para a igreja, que ela deu uma pioradinha, está indo para o hospital agora. Se eu não me engano, ela está com 80% ou 70% do pulmão tomado. Mas nós cremos que Deus pode entrar com providência, e nós vamos pedir que vocês também se unam conosco em oração por ela. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos? Vamos orar, amém? Amém. Obrigado, Senhor. Nesse momento, como igreja, Pai, nós levantamos a nossa voz em oração, Pai, crendo, Pai, que o Senhor é o Deus do milagre, Senhor, e a Tua especialidade, Senhor, é operar milagre nas nossas vidas, Senhor. Pai, eu entrego a nossa irmã Maria em Tuas mãos, Senhor, te pedindo uma Tua bênção nesse momento, Pai, aonde ela estiver, Pai, em qual médico que ela estiver, prepara, Senhor, cada enfermeiro, Senhor, cada médico, Senhor, que estará tratando da Tua filha, Senhor, e que em nome de Jesus, Pai, a Tua poderosa mão, Senhor, esteja sobre a vida dela, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Tua filha, Senhor, dê forças a ela, Pai, nesse momento tão delicado, Senhor, que ela precisa, que ela necessita da Tua bênção, Senhor. Por isso nós, como igreja, Senhor, levantamos, ó Pai, a nossa voz em oração, crendo no milagre, Senhor, porque eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer maravilhas na vida da Tua filha. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, gente.
Agora nós vamos entrar no nosso momento de ofertório. Deixa eu só ver se eu falei de tudo que era para ter falado, que às vezes a gente esquece assim, mas acredito que sim. Só mais um lembrete para os jovens de plantão. Eu não sei o que está acontecendo na igreja. Antigamente os jovens sentavam todos na frente, agora estão tudo lá atrás, né? Teens, jovens. Mas só por informativo, para vocês prestarem atenção, esse mês de abril, um culto JPEG não vai ser no primeiro sábado do mês, porque no primeiro sábado do mês, provavelmente a gente vai estar ensaiando aqui para Páscoa. Então, somente nesse mês, tá, gente? O nosso culto ele vai ser no segundo sábado do mês, dia 11, não no primeiro sábado do mês, porque a gente vai estar muito envolvido aqui no espetáculo de Páscoa. Da mesma forma, o curso Influência para os Jovens, ele vai começar a acontecer após o espetáculo de Páscoa. Não tem condição nenhuma de eu fazer curso nesse momento, porque é muito corrido esse período, a gente ia ficar faltando e tal, e não ia acontecer. Amém? Então, se você tem um jovem em casa e deseja que ele venha fazer um curso, venha se integrar, venha participar mais, traga ele, faça a inscrição dele, haja pela fé, que eu acredito que Deus vai estar abençoando o seu jovem e a sua família. Amém, gente? Da mesma forma, eu venho falar com vocês sobre dízimos e ofertas. Nós estamos aqui nesse momento, hoje é que dia? Hoje é 15 de março, dia 15, rapidinho, dia 15 de março, nós ainda temos os nossos compromissos aqui na igreja, né? Como funcionários que a igreja tem, pessoas que trabalham aqui em algumas áreas da igreja, e também alguns custos que a nossa igreja tem, que são responsabilidade de nós como igreja, como membros da igreja, e sim da nossa administração de estar aqui cuidando de todos os recursos que chegam aqui na casa do Senhor. Então eu vejo que nós somos privilegiados nesse momento, porque trazemos aqui dízimos e ofertas. Você não é obrigado a dar nada aqui, glória a Deus por causa disso, e glória a Deus porque quando você dá, eu tenho certeza que você dá por amor, e você dá porque você é uma pessoa fiel. Você não dá porque está sendo pressionado, ou alguém está falando alguma coisa, gritando no seu ouvido sobre dinheiro, não. Eu tenho certeza que quando você vem aqui, você dá e você glorifica porque você está trazendo algo para a casa do Senhor. E nesse espírito que eu te convido nessa noite a continuar sendo fiel e a continuar amando essa obra, através dos seus dízimos e das suas ofertas também. Também é uma forma da gente amar a obra do Senhor também, é estar investindo, porque eu estava até comentando com o pastor hoje, nós só investimos naquilo que nós acreditamos. Pode ver, cara, ninguém coloca recursos naquilo que ele não acredita. Nós só colocamos recursos naquilo que nós acreditamos. E a obra do Senhor é algo que eu creio, eu tenho fé, eu acredito muito, e eu sei que você também. É por isso que nesse ano aqui nós estamos fazendo 25 anos nesse lugar, abençoando vidas e sendo abençoados pelo Senhor. É por causa da sua fidelidade, é por causa da administração e é por causa do Senhor que vem cuidando das nossas vidas e da nossa igreja. Amém? Então, se você nessa noite tem um desejo de estar ofertando e dizimando na casa do Senhor, pega o envelope, fica de pé. Se você hoje não pode, nós vamos estar orando que Deus vai abrir uma porta de emprego para você e você também vai ter essa oportunidade. Você não é menos digno do que o outro, não. É porque você talvez possa estar passando por um problema difícil. Nós entendemos também. Nós temos esse coração também, entendemos que os tempos não são fáceis. Mas se você também quiser fazer algo para o Senhor, de fé, né? de propósito do Senhor, você também pode fazer. Então, se aquele que deseja estar dizimando e ofertando, por favor, pegue o envelope, fique de pé. Nós vamos estar orando, as crianças vão trazer aqui as suas ofertas, o pastor vai estar recebendo, e logo depois nós receberemos os dízimos e as ofertas dos irmãos. Amém? Vamos estar orando aqui. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque essa é uma oportunidade. Muitos queriam estar aqui, Senhor, nesse momento, mas estão
Pai, em hospitais, Pai, estão, Senhor, desprovidos de algum recurso, mas eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, Senhor, teus filhos, até aqueles que querem, desejam, Pai, ofertar, mas nesse momento não podem. Pai, em nome de Jesus, Tu sonda os corações, Tu sabe do desejo do coração de cada um de nós. Pai, da mesma forma eu peço que o Senhor abençoe os dizimistas e ofertantes, aqueles, Senhor, que não deixam falhar na Tua obra, Senhor, aqueles que estão aqui sempre fiéis, trazendo, Senhor, essa semente para a Tua casa, porque eles entendem, Senhor, o princípio da semeadura, porque eles entendem a importância, Senhor, que o Senhor tem, Senhor, como igreja aqui nesse lugar. Muito obrigado por eles, pelos nossos dizimistas e nossos ofertantes. Eu peço que o Senhor derrame sobre a vida deles, que eles possam prosperar cada vez mais, Senhor, que eles sejam tocados, Senhor, Pai, nessa área dos recursos, nessa área financeira, na vida deles, eles possam prosperar de forma extravagante, Pai, e eles continuem, Senhor, com esse amor e com essa fidelidade nos seus corações. Pai, eu entrego a vida de cada um deles em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Traga aqui na frente primeiro as crianças.
Jesus. Amém. 2 anúncios para você. Quem quer ouvir anúncio aí? Ninguém mais, né? 2 anúncios, viu como é que são poucos, amém? Coloca para mim, seu Elias. Nós vamos começar agora, dia 5 de abril, o nosso jejum de Daniel, gente. Aí, ó, dia 5 de abril, Santa Ceia. Atenção, se você pegar agora seu QR Code, você jogar para cá, você já vai entrar direto para você fazer a sua inscrição. Sua inscrição só é seu nome e seu telefone, amém? Você vai colocar lá. Se você quiser, você faça isso. Vamos jogar também no grupo oficial e vou jogar também isso aqui no meu grupo de transmissão. Então, vou jogar para você. Então, eu preciso que você faça a sua inscrição dentro desta semana. Por quê? Nós já estamos fazendo os exemplares. Você sabe que nos exemplares, a gente não vende os exemplares, a gente doa os exemplares. Você sabe disso, né? Então, eu preciso de um quantitativo de pessoas para a gente distribuir os exemplares. Os exemplares eles vão ser distribuídos aqui, ó, no culto de Santa Ceia de Páscoa, domingo de manhã, dia 5. Esse mês, preste bem atenção todos, nós só vamos ter uma Santa Ceia que vai ser de Páscoa. Ah, pastor, eu vou fazer Santa Ceia da família. Não vai ter. Ah, eu vou fazer Santa Ceia à noite. Também não. A gente vai ter um mistério aqui à noite. Então, o mistério é outro. Então, você só se pega no mistério que vai acontecer à noite. Eu não posso contar para os irmãos. Mas, preste bem atenção. Santa Ceia só vai acontecer domingo de manhã na entrega do jejum de Daniel. Amém, amados? Quem não vir domingo de manhã não vai tomar Santa Ceia de Páscoa. Ah, pastor, você está fazendo isso só para o pessoal vir domingo? Não é isso não. É porque a gente tem um cronograma e a gente precisa fazer isso. Amém? Então, os exemplares estão ficando prontos, você vai ganhar um saquinho assim muito... Epa, deixa eu chegar aqui, ó. Isso aqui é um retrato em preto e branco, amém? Que você vai ter, jejum de Daniel, 21 dias, gente, foi feito com tanto carinho. Eu fiquei 3 meses montando isso aqui, 3 meses, mas eu tenho algo aqui muito especial, tem uma palavra pastoral de início, aí tem as tarefas do 6º dia, do 1º dia, você tem tarefas que você vai poder observar aqui. Eu também tenho aqui algo assim muito especial para você. Isso aqui não é uma que a gente fala assim, ah, pastor, é obrigado a fazer esse jejum aqui, não. Mas eu queria que esse ano não fosse aquele jejum, eu vou tirar a internet, vou comer tudo mesmo, vou tirar o celular, vou tirar tantas horas de celular, não. Esse ano eu gostaria que você fizesse um jejum de alimento realmente. Então eu dou um parecer aqui, não é para você, eu instituí isso aqui para os meus 21 dias, então o que eu instituí para mim, eu estou passando aqui, se você quiser, você pode seguir, se você não quiser, fica tranquilo, você pega alguma coisa, mas que não seja de rede social, não seja só de Coca-Cola, que você venha realmente fazer um jejum parecido com esse aqui. Eu botei aqui, ó, eu botei uma refeição do 1º dia, jejum de Daniel, né? Princípios do dia, né? Simplicidade e consciência, eu sempre coloco isso, princípio do dia, simplicidade e consciência. Aí você chega assim, o que é simplicidade, o que é consciência? Aí você vai pensar um pouquinho, porque eu já dei uma palavra ali em cima. Aí eu falo sobre alimentações sugeridas. 1º dia, ó, legumes cozidos ou refogados, abóbora, cenoura, chuchu, abobrinha, batata doce, verdura de saladas naturais, grãos simples, arroz, feijão, lentilha, grão de bico, frutas, água à vontade. Evite comer nesse dia carne, doce, açúcar, refrigerante, fritura e exageros. Amém? Eu acho que esse jejum aqui é fora do normal, sabe? Tem gente aqui que vai perder até quilos. Até quilos, vai ou não vai, né? Vai perder, não vai? Perder até quilos aqui. Então vai ser bom para vocês, vai ser bom para todos nós. Então é algo assim que foi feito, gente, com tanto carinho, você não tem ideia do carinho que está sendo feito. Esses 3 meses aqui eu passei orando, buscando ao Senhor, escrevendo cada dia, pensando em você, pensando na sua família, sabe? Então, quando eu abraço assim, eu abraço um sonho. Igual eu estou escrevendo agora a Escola de Paz. Hoje, na sexta-feira eu fiquei aqui o dia todo. Gente, quando eu comecei a olhar a Escola de Paz, eu falei assim, cara, isso vai ser uma coisa excelente, vai ser bênção. E eu estou querendo implantar a Escola de Paz em alguns colégios aqui.
da vila. Eu estava comentando com a menina aqui desse colégio aqui, eu falei, cara, eu tenho uma escola de paz. Eu falei, pastor, tu cobra quanto para dar a escola de paz? Eu falei, eu não cobro nada, só junta os pais. E eu já vou ter uma oportunidade com eles, vai ser agora, se eu não me engano, agora em março, os pais desse colégio vão se reunir aqui. E sabe o que ela falou? Pastor, o senhor vai dar uma palavra e vai fazer oração. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Sabe quantos pais vão vir para cá? 70 pais. Hein? Eu tenho que até achar alguns monitores evangélicos aqui para orar pelas essas pessoas. 70 pais com a gente aqui. Gente, vai ser muito legal. Vou trazer uma palavra, uma oração. E já vou aproveitar, cadê a Viviane? Vou falar um pouco sobre escola de paz. Antes de eu apresentar para a diretora, eu já vou começar a dar um spoiler aqui para o pessoal. Vai ser algo muito legal, não vai? Hein? Então vai ser bom demais. Então isso aqui foi feito com carinho, escola de paz também tem sido feito com muito carinho, com muito sacrifício, com muito trabalho. Isso aqui dá um trabalho, gente. Você não tem ideia, cortar folha por folha. A gente corta folha por folha, fura, coloca as capas, sabe? Eu comprei todo esse material aqui, de furação, tudo, para fazer o jejum de Daniel para a gente. Então hoje a gente tem essa oportunidade de confeccionar tudo aqui, não esperar vir de São Paulo. A gente está fazendo aqui com o maior carinho, o dia todo trabalhando. Eu peço a você que você venha no dia 5, recebe o seu exemplar, guarde com o coração, sabe? E comece a trabalhar com ele. Esse ano de jejum de Daniel vai ser diferente, diferente em tudo, porque todos os domingos, até o último domingo de manhã, eu vou receber um pastor aqui para falar daqueles 7 dias que você estudou. Vamos supor, você estudou 7 dias de Daniel. No 7º dia, que seria no domingo, a gente começou no domingo, no outro domingo, depois da Santa Ceia, vou trazer um pastor para falar daqueles 7 dias. Aí vou trazer um outro pastor para falar daqueles 7 dias. Tem um momento, se eu não me engano, do terceiro, do último, não sei se é do último ou do meio, que a gente fala sobre emoções. Eu estou tentando ver se eu trago o Cléo Holanda de manhã para pregar para a gente sobre emoções, que também gera isso também. Então vai ser bom para a gente participar desse jejum de Daniel. Não quero deixar esses 21 dias solto. Eu quero de 7 em 7 dias fazer um programa. Amém? E logo depois do jejum de Daniel, gente, aí vem o mês da família. Oh, você não sabe o que Deus está preparando. Abençoando gerações. Ah, gente. Oh, camisa está bonita. Eu fico até arrepiado. Que a gente já vai vindo um modelo de oração grande, depois vamos começar com o mês da família. Tem coisas boas para vir, gente, você não tem ideia. O pessoal da família aí vai arrebentar esse ano, vai ser muito legal, vai ter muito legal. Eles vão montar uma sala aí, não posso falar não, né? Não posso falar não. Poxa, eu sou doido para falar, né? Doido para falar. Então, queridos, entre, por favor, tá bom? Não esqueça, entre, tem uma Santa Ceia só nesse mês. Não está dando para entrar? Seu Elias, não está dando para entrar não. Oi? É o quê? Ela jogou no grupo, tá bom? Aí no grupo você vê se dá. Qualquer coisa a gente vai dar um jeito essa semana. Só me avisar. Avisa para mim, ó, pastor, não está dando. Tá bom, me dá aí seu telefone. A gente já vai começando a colocar de boa. Amém, amados? Amém? Eu acho que é só isso, só. Não esqueci nada não, né? Não. Vamos lá, gente. Hoje eu não fiz transmissão, não separei nada no PowerPoint. Eu gostaria que meu amigo Mateus, né, meu amigo Machado, abrisse aí para mim Números 13, versículo 33. Segura aí, você não precisa abrir a sua Bíblia, nem seu smartphone. Nós vamos ler direto aqui no telão. Números 13, versículo 33. Amém? Achou aí, Mateus? Achou. Vai dizer assim, também vimos ali o quê? Gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como? Repita mais uma vez, vamos lá. Também vimos ali o quê? Gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, eles que definiram isso, amém? Não foi os gigantes que viram isso, quem definiu foi eles mesmos. Éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhoto. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus e Pai. Nós acabamos de ouvir a Tua Palavra, e nós cremos que a Tua Palavra não é apenas um texto antigo, mas é uma palavra viva, poderosa, eficaz, atual para a nossa vida. Pai, nós sabemos que cada vez que a Tua Palavra é aberta, o céu se abre sobre nós. Por isso pedimos agora que Teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar, Espírito Santo. Que esta palavra não fique apenas nos nossos ouvidos, mas que ela desça ao nosso coração e transforme a nossa mente. Senhor,
muitos de nós estamos travando batalhas que ninguém vê. E existem pessoas aqui lutando contra pensamentos de medo, pensamentos de derrota, pensamentos de incapacidade e até pensando em desistir. Mas nós queremos que a tua palavra tenha poder para quebrar toda a fortaleza da mente. Espírito Santo, visita agora cada pessoa que está aqui. Que toda a mentalidade de deserto seja confrontada pela verdade da tua palavra. E que toda mentira que foi plantada na mente das pessoas sejam arrancadas agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pai, abre o nosso entendimento para receber aquilo que o Senhor quer falar nesta noite. Que não seja apenas uma mensagem, mas um encontro com a tua presença. Que nossa mente seja renovada, que nossa fé seja fortalecida, Senhor, que saiamos daqui diferente de como entramos. Nós entregamos este momento nas tuas mãos e declaramos que o teu Espírito tem liberdade para agir entre nós. Nós oramos em Cristo Jesus. Se você crê assim, diga amém. Eu tenho um tema para esta mensagem. O tema desta mensagem é esse: o perigo da mentalidade de deserto. Repita comigo: o período da mentalidade de deserto. Queridos, existem batalhas na vida que são visíveis. Existem batalhas na vida que são o quê? Visíveis. São aquelas que todo mundo consegue perceber. Primeiro, problema financeiro. Quem nunca teve? Todo mundo calado, né? Quem já teve problema financeiro aí? Crises familiares. Quem nunca teve? Quem já teve crises familiares? Enfermidades. Quem já teve enfermidade? Desafios profissionais. Quem já teve desafios profissionais? Então essas batalhas, elas são reais. Mas existe uma batalha ainda mais profunda, uma batalha que muitas vezes ninguém vê, é a batalha que acontece dentro da mente. Repita comigo: dentro da mente. Então a Bíblia, ela vai nos mostrar que a maior prisão que um ser humano pode enfrentar não é a prisão física, mas uma prisão mental. Diga comigo: uma prisão mental. Uma pessoa, ela pode estar livre por fora, mas ainda assim continuar aprisionada por dentro. Entenda comigo. Nós, quando olhamos a história do povo de Israel, nós vemos um dos maiores milagres da história da humanidade. Deus levanta Moisés, enviou pragas sobre o Egito, abriu o Mar Vermelho, libertou um povo inteiro que estava vivendo em uma escravidão há centenas de anos. Foi um milagre extraordinário. Aquele povo saiu do Egito, caminhou em direção à terra prometida. Você conhece a história, uma terra que Deus havia preparado para eles, uma terra que manava leite e mel, disse o Senhor, uma terra de abundância, uma terra de promessa. Mas algo impressionante aconteceu no caminho. A Bíblia vai dizer que eles saíram do Egito fisicamente, mas o Egito continuou dentro da mente deles. Quem me entende até aqui, diga amém. Quem está comigo, diga glória a Deus. Agora, o corpo deles caminhava em direção à promessa, mas a mente deles continuava presa ao passado. A comida do Egito, o jeito do Egito, o cheiro do Egito. Já viu quantas pessoas estão no meio, aceitam a Jesus, mas sentem ainda o cheiro do passado, o gosto do passado? Esse povo estava assim. E por causa disso, uma geração inteira que havia sido libertado por Deus não conseguiram entrar na terra que Deus disse que era uma terra prometida. Eles caminharam 40 anos no deserto, até aquela geração fosse substituída por outra. 40 anos. Quantas pessoas nasceram em 40 anos? Hein? Muita gente. Quantas morreram em 40 anos? Muita gente. E aqui está uma verdade muito forte que precisamos entender. O problema não foi a falta de poder de Deus, o problema não foi a falta de promessa, o problema foi a falta da mentalidade do povo. A mentalidade de deserto fez com que aquele povo enxergasse os gigantes maiores do que Deus, as dificuldades maiores do que as promessas, os obstáculos maiores do que a fidelidade do Senhor. Entenda comigo. Se formos honestos agora,
nós precisamos reconhecer que isso ainda acontece nos dias de hoje. Você pode ver com honestidade, com o coração aberto, se formos honestos, precisamos reconhecer que isso ainda acontece nos dias de hoje. Existem pessoas que já experimentaram milagres de Deus, sim ou não? Hoje eu usei o Júlio como exemplo de manhã pregando, né? A pessoa que eu falei de manhã é ele ali, ó, Júlio César. Peguei, meti um malho em você hoje de manhã, uma bênção, né? Sua história é uma bênção. Então existem pessoas que já experimentaram o milagre de Deus, já foram libertos de situações difíceis, já viram agir de Deus em suas vidas, mas continuam vivendo presa a pensamentos antigos. E esses pensamentos têm que cair. Quais são os pensamentos, pastor? Pensamentos de incapacidade. Qual o segundo pensamento? Pensamento de medo. O terceiro, pensamento de inferioridade. O quarto, pensamento de fracasso. Então esses pensamentos se tornam como correntes invisíveis que limitam aquilo que Deus deseja fazer. Repita comigo: correntes invisíveis que limitam aquilo que Deus deseja fazer. Por isso, hoje nós vamos olhar para um texto muito importante, que é esse de Números 13, versículo 33, onde os espias dizem algo impressionante. Também vimos ali gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Perceba algo muito importante. Eles não disseram que os gigantes os chamaram de gafanhotos. Eles disseram aos nossos próprios olhos. Repita comigo: aos nossos próprios olhos. Já viu quando nós olhamos para a gente, alguém fala alguma coisa, você não aceita, mas já viu quando você diz assim: aos meus próprios olhos eu sou incapaz, aos meus próprios olhos eu não vou conseguir, aos meus próprios olhos eu acho que não vai dar certo. Aos seus próprios olhos você se enxerga desse jeito, você se enxerga as situações do jeito ruim. Mas hoje eu quero convidar a você não olhar os seus próprios olhos, mas olhar na dimensão dos olhos de Deus. Quem me entende aí, diga amém. Amém. Aí, pastor, o que isso significa? Significa que antes de enfrentar os gigantes, eles já haviam se diminuído dentro da sua própria mente. Eles se diminuíram dentro da sua própria mente. E isso aqui nesta noite nos leva a uma pergunta muito séria nesta noite. Será que existem gigantes que parecem grandes demais, não porque são realmente grandes, mas porque a nossa mentalidade ainda não foi renovada? Que hoje a sua mente, o seu coração, a sua vida seja renovada em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se você crê assim, se apropria disso, diga um amém e dê uma salva de palmas a Jesus. Agora, uma coisa é enfrentar um deserto ao redor de nós. Uma coisa é enfrentar um deserto ao redor de quem? De nós. Uma coisa é enfrentar um deserto ao redor de nós. Outra coisa muito perigosa é quando o deserto começa a se instalar dentro da gente, dentro da nossa mente. Sabe? Preste bem atenção. O maior perigo do deserto não é caminhar por ele. O maior perigo do deserto não é caminhar por ele. O maior perigo é quando ele começa a morar dentro de nós. Quando falta tudo dentro da gente. Quem me entende, diga amém. Então hoje eu quero falar com você, falar com todos nós sobre isso, porque quando a mentalidade muda, o destino começa a mudar também. Primeiro ponto, a mentalidade de escravo sobrevive mesmo depois da libertação. Tem gente que é liberto, mas a mentalidade de escravo sobrevive dentro da gente. Não sei se você vê, tem pessoas que brincam umas com as outras e assim, não deixa a antiga criatura se manifestar em você não. Esses dias eu falei para o meu filho,
olha só, não desperte o leão que está dentro de mim. Sério, eu falei, não desperte o leão que está dentro de mim. Deixa ele quieto. Já viu quando você chega para alguém? Você não desperte o leão que está dentro de mim. Fica esperto, hein? Esperta não. Já viu essas expressões? A gente tem essas expressões porque a gente nos conhece. Amém? Mas são expressões erradas. Expressões que a gente guarda o passado que nós vivemos e queremos, muitas das vezes, a gente sabe o que a gente é, a gente sabe o que a gente já fez, mas você fala assim, cara, hoje eu estava comprando um churrasco no primo do meu pastor. Aí ele estava falando assim, não, que fulano passou aqui cheio de bolsa no negócio, é o quê? Aí eu falei, pô, legal, mas pô, isso aí é o pessoal que aqui rouba na estrada e leva aqui para cima? Ele falou, cara, tu sabe que o seu pastor, ele foi arguido aqui em cima com uma arma na cabeça? Aí depois o cara ficou sabendo quem ele era, aí veio aqui falar comigo, eu falei com ele assim, cara, não desperte. Ele falou uma palavra que eu não vou falar aqui agora, né? Dentro desse pastor, o que esse cara era há 32 anos atrás. Aí eu falei com ele, verdade. Você conhece, não conhece? Não desperte. Não desperte. Tem pessoas que são colocadas pelo diabo para tentar vir de volta aquele cidadão horrível, nojento, que já foi morto no passado. Então a mentalidade de escravo, a mentalidade de escravo sobrevive mesmo depois da libertação. Esse leão que está dentro de mim, ele não pode ressuscitar. Essa dor que está dentro de você, ela não pode mais ressuscitar. Essa coisa ruim que está dentro de você não pode mais ressuscitar. E que a sua voz não seja mais essa voz. Que a sua voz mude. Que a sua voz possa ser uma outra voz diferente da que você usa, da que eu uso, da que eu usei. Então, o povo de Israel viveu muitos anos sendo escravizado no Egito. A história diz que durante gerações inteiras aquele povo foi condicionado a viver sob pressão. A Bíblia vai dizer que eles acordavam para trabalhar para outras pessoas, eles produziam, mas não desfrutavam daquilo que eles produziam, eles viviam, mas não decidiam o rumo da sua própria história, porque eles eram escravos. A escravidão não era apenas um sistema econômico ou social, não, ela se tornou uma mentalidade. Eu sou escravo e vou continuar sendo escravo. Agora, quando uma pessoa vive muito tempo em um ambiente de pressão, ela começa a internalizar aquele ambiente, aquilo que era externo começa a se tornar interno. O que você ouve aqui, já viu, você chega em Minas, que trem é esse? Você chega em Minas, você começa a falar uma coisa diferente, né? Que o pessoal começa a internalizar, colocar aquelas pessoas, aquela voz dentro de você. Daqui a pouco tu, oi, sou. Uai, começa do nada. Você começa a ter as gesticulações dele, negócio rápido demais para falar, sabe? E eles dizem que a gente que fala rápido, sabia? Fala assim, pô, pastor, tu fala rápido demais. Eu falei, vocês que falam. A gente começa a internalizar as coisas. Pessoa, você vive no meio de um pessoal que fala mal de todo mundo, você internaliza aquilo, que é verdade mesmo, né? Você começa a viver perto de pessoas que gostam de dar um tapa, como eu falei hoje de manhã, né, do tapa, né? Você sabe o que é tapa, né? Quem sabe aqui, de manhã o pessoal ficou meio assim estranho comigo, né? Daqui a pouco você está dando um tapa também. Daqui a pouco o cheiro da maconha já não te incomoda mais. Cheirinho bom, né? Coisa boa, né? Como é que deve ser essa situação? Você começa a internalizar as coisas. Você começa a andar com pessoas, né? A pessoa anda assim. Aí daqui a pouco você está igual. É incrível, cara. Reparou? É assim.
Você começa a olhar para a roupa daquela pessoa e fala assim, cara, essa roupa é maneira, bonita, deixa eu ver na internet, vou comprar uma de outra cor. Você começa a botar aquela roupinha, legalzinha, né? Você chega, você começa a internalizar as coisas, você olha a foto de uma pessoa e fala assim, cara, se eu botar um botox aqui, se eu puxar aqui, se eu botar um fio aqui, se eu jogar outro fio aqui, se eu encher a roupa aqui, se eu diminuir o nariz aqui, se eu mudar, você começa a mudar, você começa a internalizar aquilo que você está vendo, e o mal é a mesma coisa, tu vive com quem faz maldade, daqui a pouco você está fazendo a mesma maldade que essa pessoa. Eles saíram do Egito, mas internalizaram o Egito dentro dele. O escravo aprende a sobreviver, mas não aprende a sonhar. Eu não sou escravo, eu não sou mais escravo do medo, eu sou. E eu não sou mais escravo do medo. O medo já caiu por terra em nome de Jesus. O escravo aprende a sobreviver, mas não aprende a sonhar. Eu vou sonhar os sonhos de Deus na minha vida. Querendo pessoas ou não, eu vou sonhar os sonhos de Deus na minha vida. Eles aprenderam a obedecer a ordem, mas não aprenderam a tomar decisões. É escravo. E eu não sou mais. Eu sou filho de Deus. Ele aprende a suportar a dor, mas não aprende a construir futuro. Pode chicotear, pode me botar para trabalhar, eu suporto a dor, mas não constrói o futuro. Que nessa noite aqui saem pessoas que vêm a ser construtores do futuro. Quem me entende, diga amém. Amém. Agora, quando Deus liberta o povo do Egito, Ele realizou um milagre extraordinário, você conhece. O mar se abriu, o exército foi derrotado e uma nação inteira atravessou para uma nova estação. Gente, é a coisa mais linda. Você tem um opressor atrás de você, você tem um mar vermelho, aquele mar se abre. Abriu o mar. Aí quando o mar se abre, você atravessou aquele mar para uma nova estação. Gente, o verão já se foi, sim ou não? Você tem uma nova estação. Qual é a estação que você está agora? Nem quente e nem frio. À tarde faz aquele calorzinho, mas à noite o vento sopra. De manhã tem que botar um casaquinho, hein? Porque é o pronúncio do inverno. Está chegando o inverno. O que o tempo está dizendo? Estou te preparando, tá? Te dá um calorzinho à tarde, mas estou te preparando. Então, uma nova estação. Eles começaram a viver uma nova estação. Mas existe uma verdade aqui muito profunda nessa história. Quem quer ouvir essa verdade? Não, então só 6 pessoas querem ouvir. Quem quer ouvir essa verdade? Agora melhorou. Deus tirou o povo do Egito em um dia. Mas levaria muito tempo para tirar o Egito de dentro dele, de dentro do povo. Já viu? Deus te faz atravessar uma estação, mas você continua no verão. Você está na estação do outono cantando, vem chegando o verão, de calor no coração, topless na areia, virando sereia. Você gostou, não gostou, Júlio? Você continua com o verão dentro de você, não é isso? Você está rindo por quê, coisa branca feia? Não, sua mãe vai dizer nunca, nem sua esposa.
Se elas falarem isso, já era com você. Tá acabado, né? Pergunta a minha esposa se eu sou feio. Pode perguntar para ela. De jeito nenhum, pô. Pergunta a minha mãe para você ver. Agora, se eu perguntar a você, vai mudar. Então, queridos, eles tiveram que entrar numa nova estação. Por isso, sempre que surge um desafio, aquele povo, ele reagia da mesma maneira, porque o Egito estava dentro deles. De repente, perguntaram para ele, e aí? Sabe o que eles diziam? Quando viam a dificuldade, que era melhor voltar para o Egito. Hein? Já viu um crente chegar aqui, foi ex-espírita, né? Agora é ex-espírita, aí acontece um problema, você vira e fala assim, eu acho que eu vou lá na vovó Cambimba. Eu acho que eu vou lá, pastor, eu vou lá. Eu vou lá no... O destranca a rua. Eu vou lá na Padilha porque... Eu vou lá no Exu Caveira porque, pô, sabe como é que é, né, pastor? O troço tá... Tô até arrepiando, tô até pulando para trás. Essa realidade é a mesma do Egito. Ele disse assim, é melhor voltar para o Egito. Gente, passou uma estação, o Mar Vermelho abriu, ainda tem saudade do Egito. Sabe? Tem gente que tem saudade do passado. Tem, gente. Pelo amor que você tem a Deus, não tenha saudade do passado, não. Amém? Você filma esse passo comigo? Passado já foi? Perceba a gravidade disso. Quando eles disseram assim, é melhor voltar para o Egito. Perceba a gravidade disso. Eles estavam caminhando em direção à terra prometida. Mas o pensamento deles estava preso aonde? No passado. Isso revela um princípio espiritual muito forte. Quem quer conhecer esse princípio espiritual, diga amém. A libertação exterior não significa libertação interior. Parei de beber. Mas muitas das vezes eu fico embriagado sem beber, porque eu me lembro. Então você foi liberto por fora, mas por dentro, você é o mesmo homem que maquina o mal. Você é crente, adora Jesus, levanta as mãos, mas quando você chega lá fora, tu dá uma olhadinha nas parceiras, nos parceiros, sabe? Você está até aqui levantando a mão, mas tu chega de noite, você vai ver filme pornográfico. Vamos parar por aqui que é melhor, né? Muitas pessoas vivem exatamente assim. Deus já fez coisas extraordinárias na vida delas, mas Deus já abriu portas, Deus já operou milagres, já trouxe libertação em várias áreas, mas a mente continua aprisionada. Aprisionada. Sabe? Minha mãe aceita Cristo Jesus e ela era filha de Inhaçã. Ela tinha lá uma Iemanjá imensa, desse tamanho, um porte hídrico imenso lá. Ela para jogar fora, ela fazia assim, não faz isso não. Para tirar dela foi um sacrifício. Ela disse assim, eu só dou se você botar na porta da igreja da matriz para alguém pegar. Sabe? Só tira daqui se fosse crente. Ela 1 ano guardou dentro da casa dela, porque ela disse, minha ação fez tão bem para mim, pai. Você não tem ideia o que ela foi para mim. Minha mãe. Crente, já era crente. Vai mandar a mãe embora? Loucura. Tem pessoas que são crentes, mas estão presas ao passado. Tem pessoas que são crentes, casou, vou falar uma aqui agora que o pessoal vai rir pra caramba, Rogério, agora. Né? Olha, presta bem atenção, casou, mas continua no mesmo futebol de solteiro todo domingo à tarde. Me dá um escudo aí, não vou jogar pedra em mim. Cuidado para não se machucar, foi na quinta. Mulher em casa, com comida pronta, vai 3 horas, 4 horas da tarde para almoçar, tudo pronto, não leva a esposa para almoçar no shopping, não, tem que jogar bola com os amigos, porque eu sou craque,
Pá! Meteu o pau nos homens hoje, né? Preso ao passado. Preso a coisas antigas. Sabe? Preso a coisas antigas. Não sou contra você sair com amigos e com amigas, não. Não sou contra. Você é liberto, amém? Mas você deixar um encontro que você vai ter com o seu marido, com a sua esposa, para você bater perna com amigos? Hein? Eita, que isso, Jesus? Tem de misericórdia de nossas vidas. Será que eu posso ouvir um amém da igreja? Amém. Pequeno, tu viu, né? Mais devagar. Aí você nunca ouviu uma pregação do Egito desse jeito, né? Saindo do Egito, atravessando desse jeito. Acho que você nunca mais vai voltar aqui, né? Então muitas pessoas vivem exatamente assim. Deus já fez coisas extraordinárias na vida deles, Deus já abriu portas, Deus já operou milagre, Deus já trouxe libertação em várias áreas, mas a mente continua aprisionada. Existem pessoas que continuam sendo pequenas, mesmo depois de Deus mostrar o valor que elas têm, continuam sendo pequenas, pessoas que continuam se vendo incapazes, mesmo depois que Deus demonstrou que Ele podia ir além. Enquanto a mentalidade não muda, a pessoa continua vivendo baixo naquilo que Deus preparou. Eu tenho uma frase muito importante para vocês. A escravidão mais perigosa não é o que prende o corpo, é a que prende a sua mente. Uma pessoa pode sair do Egito geograficamente, mas continua vivendo no Egito mentalmente, sabe? Mentalmente. Eu fico observando, tem pessoas que sonham com tudo, só não sonham com coisa boa. Eu sonhei que tinha um diabo correndo atrás de mim, pastor. Falei, cara, sonha com os anjos. De repente cheguei em casa e quando minha esposa acordou, eu falei, é o diabo! Eu falei, peraí, pô. Quando o marido acorda, não, isso é aquele do bonequinho, que faz assim, como é que é? Esse aí. Só sonha com isso, só sonha com coisa ruim, sabe? Ainda vem contar aquele sonho com uma forma, né? Sonhei essa noite. Sonhou com o quê? Eu sonhei. Já chorando já, né? Eu sonhei. Gente, eu sonho pra caramba, tu não tem ideia. Só que eu não lembro de nenhum deles. Nenhum deles. Eu acho que eu sonho, né? Porque diz que todo mundo sonha, né? Eu não lembro nenhum deles, gente. Nenhum deles. Uma pessoa pode sair do Egito geograficamente, mas continua vivendo no Egito mentalmente. Sonha com coisas lá do passado, ou se não, tem um tormento na alma, um tormento no seu espírito, sabe? Isso tem que cair por terra em nome de Jesus, amados. Eu só estou no item 1, são 5 itens, só faltam 15 minutos para terminar. Como é que eu vou terminar essa mensagem? Segundo ponto, a mentalidade de deserto sempre enxerga gigantes. Quando os espias foram enviados para observar a terra prometida, a história vai dizer que todos viram exatamente a mesma realidade. Foram quantos espias foram enviados? 7? É 5 dedos em cada mão e 2 aqui. São quantos? Então, quando eles foram enviados para observar a terra prometida, todos viram exatamente a mesma realidade. Todos viram cidades fortificadas, sim ou não? Todos. Todos viram gigantes, sim ou não? Todos viram desafios, sim ou não? Todos. Mas a interpretação da realidade foi completamente diferente. Sabe? É a forma que você interpreta. É a forma que você interpreta. Tem gente que interpreta tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. 10 espias voltaram dominados pelo medo. 10.
apavorados. Eles disseram: não conseguiremos entrar naquela terra. 10, apavorados. Não dá. Já viu aquela pessoa? Você conhece a pessoa que chega assim de repente dentro de casa? Ó, não dá. Não quero. Isso não é para mim. Você é assim? Não. Graças a Deus. A ideia disseram: não dá. Eles disseram em Números 13:33, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Isso revela algo muito profundo. O problema não era apenas o tamanho dos gigantes. O problema era a maneira como eles se enxergavam. Muitas vezes a dificuldade é imensa, mas você se enxerga menor do que a sua dificuldade. Você é mais que vencedor, rapaz. Você não é mais escravo do medo, você é filho de Deus. Hein? O problema não era apenas o tamanho do gigante, o problema era a maneira como eles se enxergavam. Eles disseram, os gigantes, eles não disseram, os gigantes nos chamaram de gafanhoto. Não, eles não disseram isso. Eles disseram, nós nos vemos como gafanhotos. Como é que você se vê? Como é que você se enxerga? Isso significa que antes de enfrentar o gigante, eles já tinham se derrotado na sua própria mente, a derrota já estava dentro dele. Amém? Esse é uma das maiores estratégias do inimigo. Antes de tentar impedir você externamente, ele tenta diminuir você internamente, dizendo que você é incapaz. Mas eu quero dizer que você é capaz. Eu quero dizer que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Eu quero dizer que Jesus está te levantando hoje para um nível maior, um nível melhor do que esse que você está vivendo hoje. Deus vai te colocar lá em cima, meu irmão. Deus vai dobrar a sua renda. Deus vai te fazer proprietário de casa. Deus vai te dar carro. Mas pastor, esse ano está dizendo que vai dar tudo errado. Quem disse isso? Você? Você que está dizendo isso? Não, pastor, é o governo, é o PT, é o PL, é o STF, é a guerra que está chegando. É você que está falando isso? Não, estou ouvindo. Opa, a fé vem pelo ouvir a palavra de quem? E também vem pelo ouvir as besteiras e você colocar dentro de você. Então eu digo para o governo, eu digo para Satanás, eu digo para o STF, eu digo para os deputados, eu digo para os senadores, eu digo para o presidente, o meu Deus é maior do que todos vocês. O meu Deus é maior do que todos vocês. Eu vou seguir em frente, eu vou trabalhar, eu vou vencer. Agora, você parado, você não vai ganhar nada. Agora, você trabalhando, você vai ganhar muito. Tem um camarada que disse assim, não vou fazer isso não, porque é pouco dinheiro. Eu falei, fica desempregado 30 dias para você ver. Ficou desempregado 30 dias? Fiquei. Você tem alguma coisa? Nada. Mas se você trabalhar os 30 dias por R$70 a diária, quanto você vai ter no mês? 3 vezes 7, 21, R$2.100. Ó, pega isso, hein? Estou dizendo para você, pega, porque é melhor R$2.100 na mão do que R$2.100 voando. É melhor ou não é melhor? Mas o R$2.100 vale o teu sacrifício. Vamos nos sacrificar. Eles, antes de enfrentar os gigantes, Satanás colocou um peso na mente deles. E essa é uma das maiores estratégias do inimigo. Antes de tentar impedir você externamente, ele tenta te diminuir você internamente. Ele tenta plantar pensamentos de inferioridade, pensamentos de incapacidade, pensamento de inadequação. Quando esses pensamentos são aceitos, eles começam a moldar a forma como a pessoa reage diante da vida. Uma pessoa que se vê pequena diante da vida, sempre verá os problemas como gigantes. Sabe?
Repita comigo: quem se enxerga pequeno, transforma qualquer obstáculo em um gigante. Você se enxerga pequeno. Me enxergo tão pequeno que esse pote com água aqui é maior do que eu. Sabe? Enxerga pequeno. Sabe quando eu fui negligenciar na minha vida o espiritismo? Vou te contar. Espírita desde nascido, minha mãe filha de Assã, a outra filha não sei o quê, o outro filho não sei o quê, meu cunhado pai de santo. Eu tô lá, aí o fulano chegou para mim lá, um velho da vida chegou lá, e tá arriado lá, aí falou assim: você completou 14 anos? Eu falei: sim, completei. Agora você tem que começar a acender vela para mim. Aí eu falei: eles são tão poderosos que precisam de luz. Falei: se eles precisam de luz, eles são trevas. Aí eu entro na igreja, dizem assim para mim assim, que Jesus é a luz do mundo. Aí eu falo: cara, que coisa espetacular que Deus falou no meu coração. Já viu que todo espírita tem que acender uma vela? Tem que acender uma luz? Já viu quando a gente fala assim, ó, eu quero uma luz de 7 dias? Sabe quem mantém a luz deles acesa? São os escravos deles. Eu não sou mais escravo do medo. Hoje eu não acendo luz para ninguém, sabe por quê? Porque a minha luz já está acesa, ó. Desde a época que eu aceitei Cristo na minha vida, a luz está acesa e não se apaga nunca, essa luz chamada Jesus Cristo, dentro de mim, dentro de você. Hoje eu não preciso mais acender luz para espírito das trevas em lugar nenhum, nem na encruzilhada, nem na cachoeira, nem lá na mata, nem em lugar nenhum. Aí eu vi a minha mãe acender vela para o Supremo, eu falo vela para o Supremo, depois vinha para os menos supremos, depois vinha para os outros, aí colocava um negócio com vinho, acendia outras velas, aí embaixo outras velas, aí depois minha mãe falava assim: agora eu vou acender 7 velas para as almas, lá fora. Aí eu olhava aquilo ali, eu falava: mas como esse povo precisa de luz? Ai, Jesus é a luz do mundo, gente. Ele é a minha luz. Uau! Eu defini o espiritismo assim na minha vida, quando eu larguei ele. Eles precisam da gente. Eles precisam de escravos para acender velas para eles. Sabe? Aquele povo saiu do Egito, queria acender vela para Faraó. Meu Deus do céu. Dá não, gente. A mentalidade de deserto distorce a percepção da realidade. Vou terminar aqui para não deixar vocês cansados. A mentalidade do deserto distorce a percepção da realidade. Ela faz, a mentalidade do deserto, ela faz com que os desafios pareçam impossíveis. É assim. Não, isso é impossível para mim. Ela faz com que as oportunidades pareçam ameaças. É assim. Oportunidade não vou não. Isso aí. Não cai nessa não. Ela faz com que as promessas pareçam ilusões. Mas perceba algo importante. A terra prometida continuava sendo promessa de Deus. As promessas de Deus continuam sendo promessas de Deus na minha vida, independente do tamanho do gigante, as promessas de Deus continuam. O problema nunca foi o tamanho do desafio, meus irmãos. O problema foi a maneira como o povo interpretou o desafio. O problema é como eu interpreto os desafios na minha vida, como nós interpretamos os desafios da minha vida. Eu fico, né, com esse pensamento meu nessa noite. Eu queria expressar o meu pensamento para você em 2 frases. O tamanho do problema raramente é o verdadeiro problema. O tamanho do problema raramente é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é a forma como você olha para ele. Só isso. Davi olhou para o gigante, escaneou o gigante
e disse assim: incircunciso o filisteu. O gigante olhou para ele: como é que sabe da minha história, cara? Escaneei, cara. Sei quem você é. Sabe? Você é circunciso, nem circuncidado você foi. Ué, você vai intimidar a mim? Mas eu sou grande, eu sou gigante. Ah, meu filho, você está fora da lei. Davi intimidou ele, dizendo: incircunciso o filisteu. Então, quando a mente está dominada pelo medo, qualquer obstáculo parece intransponível, mas quando a mente está alinhada com a promessa de Deus, até gigantes se tornam oportunidades para manifestar a glória de Deus na minha e na tua vida. Que a glória do Senhor seja manifesta na sua vida. Ainda tenho 3 pontos aqui e eu quero dividir com você na quarta-feira. Os pontos são esses: mentalidade de deserto alimenta o medo e paralisa o futuro. E o quarto seria esse aqui: a mentalidade de fé vê promessa onde os outros veem impossibilidades. E por último, que não vai dar tempo, seria esse aqui: Deus quer curar a mentalidade para liberar o destino. Quarta-feira, gostaria que você estivesse aqui. Eu penso que vai ser bênção para todos nós. Vamos nos colocar de pé? E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou. Você pode dar a mão a essa pessoa que está ao seu lado? E eu não sou mais escravo do medo. Cantamos semana passada. Eu sou. Dê a mão a essa pessoa. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Como a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Oh, 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 oh. Diga antes de nascer, escolhido fui por meu nome. Antes de eu nascer, eu escolhido eu fui. Oh! De novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou. Cante, igreja. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, filho. Diga, eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do medo,
achasse a igreja agora. Dê um pulinho para cá. Isso. Querido, desde semana passada nós estamos clamando isso na nossa mente, no nosso coração. Queria numa unidade só, que todos nós declarássemos nesta noite. Declarássemos nesta noite. Vem cá, minha filha, vem cá, vem cá, vem cá. Levante a mão do seu irmão bem alto. Vocês vão gritar: eu não sou mais escravo do medo. Que ela resiste isso, porque nós vamos sair nesse mês libertos para a glória do nome de Jesus. Quem crê assim? Quem crê assim? Você crê? Quero que você diga: eu não sou mais escravo do medo. Quero ouvir vocês. Vamos lá. 1, 2, 3. Eu não sou bem forte, vai! Vamos lá, queridos, vai! Eu não sou mais. Profetize bem alto, querido, agora, vai! Eu não sou. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho. Então diga: abre o mar. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Bem forte, vai, querido! Resgatou e agora posso cantar. Eu sou. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho. Declare mais uma vez: eu não sou. Eu não sou. Sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar. Perfeito amor que me alcançou. Eu sou. Abre o mar, abre o mar, abre o mar, vai, querido! Abre o mar pra eu passar por ele.
do seu lugar. Pule, queridos. Diga que você é filho de Deus. Diga, diga. Eu sou filho de Deus. Diga quem você é. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou Aleluia, querido, levante suas mãos para o alto, nós estamos nos despedindo aqui. Ai, de mais um culto maravilhoso, com essa convicção que somos filhos de Deus. Oh, somos herdeiros do Senhor, nesse lugar, nessa terra. Que o Senhor possa estar levando você para sua casa, protegendo, te guardando. E que você nunca esqueça essa verdade que foi declarada aqui nesse lugar. Que você é filho de Deus. Oh, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor!